Olá, tudo bem? Seja bem-vindo mais uma vez ao nosso canal. Meu nome é Gidalt, eu sou professor universitário, também sou palestrante e hoje eu quero conversar com você sobre um tema muito importante. Nós temos vivido uma sociedade muito diferente, com muitas mudanças, muitas transformações. A maioria das pessoas, elas acabam vivendo sem ter uma capacidade de refletir sobre o que está acontecendo ao seu redor. Quais as características da sociedade contemporânea? Quais são as tendências, as forças socializadoras que acabam condicionando de alguma forma o comportamento das pessoas, o pensamento das pessoas? Veja, não quer dizer que você, que eu, que as pessoas ao nosso redor não tenham capacidade de refletir criticamente e de negar algumas influências, mas nós vivemos um processo de coerção, vivemos uma certa pressão da cultura sobre nós. Por outro lado, cada ser humano tem um desejo de sentir-se parte, de sentir-se pertencente a um grupo, acolhido, aceito por um grupo. Então acaba que, de um lado, nós temos uma força socializadora, tendências do nosso momento histórico, da cultura contemporânea, que vão meio que forçando, condicionando as pessoas a assumirem determinados comportamentos. E do outro lado, cada indivíduo tem o desejo de se sentir parte, de se sentir acolhido. Então nós acabamos que cedemos em muitos momentos, as coisas que são impostas, as tendências, as modas, a maneira como a sociedade de hoje se comporta. Por isso que é muito importante você ter uma percepção dessas forças socializadoras e como que elas podem influenciar você, influenciar a sua família, os seus amigos, a sua comunidade. É muito importante ter uma clareza disso, tá bom? Então hoje eu quero falar com vocês sobre algumas questões, algumas características da sociedade contemporânea. Preste bastante atenção. Eu não posso ser exaustivo, eu não vou detalhar muito cada característica, mas eu vou tocar, vou ponderar, refletir com vocês, ao menos um pouco, sobre cada característica da nossa sociedade atual. Ok? Vem comigo. A primeira coisa que você precisa compreender é que tudo ao nosso redor, a totalidade social, ela de alguma forma influencia você, influencia a mim. Olha só, a primeira coisa então é percebermos a economia. Nós vivemos numa sociedade capitalista. Nós vivemos numa sociedade capitalista, desde o capitalismo mercantil, industrial, capitalismo financeiro. E essa sociedade capitalista, ela tem uma maneira de estruturar o trabalho, a distribuição das riquezas e acaba estruturando uma pirâmide social. Classes sociais são estabelecidas a partir desse modo de produção que nós vivemos, que é o modo de produção capitalista. Tá certo? Então, nós não podemos desprezar isso. Muitas das características da sociedade atual, elas se consolidaram, elas amadureceram nessa sociedade por causa do mundo capitalista que nós vivemos. Existem aspectos muito positivos no capitalismo e existem aspectos também que são preocupantes, que a gente tem que se ligar, não pode simplesmente aceitar o mundo que vem sem uma capacidade crítica. Ok? Vamos juntos. Uma outra questão importante a ponderar é a revolução científica e essa concepção mecanicista do mundo. Desde René Descartes e o próprio Newton, assim como todo o conjunto de pensadores, de cientistas modernos, nós temos uma maneira de compreender o ser humano. O ser humano começou a ser compreendido não a partir da sua subjetividade, de elementos que não podem ser estudados fisicamente, laboratorialmente. Não. Agora, ou melhor, desde o século XIX, isso se aprofundou muito, nós temos uma concepção mecanicista de mundo. Uma concepção que eu vou analisar as verdades e eu vou construir verdades a partir do que eu posso comprovar. O próprio ser humano começou a ser analisado e compreendido como um
conjunto de sistemas, né? A questão biomecânica, hidráulica, né? Nós também somos hidráulicos, nós também somos elétricos, eletricidade, toda uma rede neural. E aí acabamos reduzindo o ser humano a essa visão mais mecanicista, como se ele não tivesse outras dimensões da vida para serem satisfeitas, nutridas, compreendidas e estudadas. Ok? Então, o capitalismo junto com o mecanicismo e também a própria Revolução Industrial. A Revolução Industrial, veja só, o ser humano que agora é visto como uma coisa, como algo mais material, ele começou também a ser encaixado como mera engrenagem, uma mera engrenagem nesse processo produtivo industrial. Por isso que a Revolução Industrial ela foi tão pesada, ela foi tão opressora da classe trabalhadora. Naquela época não haviam direitos trabalhistas, né? Era 12 horas de trabalho, muitos trabalhadores morrendo no pátio da fábrica, mulheres sem os mínimos direitos, crianças trabalhando também nas fábricas. Naquele primeiro momento, a Revolução Industrial foi violenta demais e isso era visto como algo normal. Normal, por quê? Porque o ser humano é uma mera engrenagem e ainda eu pago o salário dele, por mais que seja um salário pequenininho, mas eu pago. Depois, no século XIX e no século XX, nós temos um conjunto de leis trabalhistas que foram sendo construídas desde a Inglaterra, Estados Unidos, na França também. E no Brasil nós vivemos a consolidação das leis do trabalho na época de Vargas e outros amadurecimentos da legislação trabalhista que foram amenizando essa força do poder do dono dos meios de produção sobre a classe trabalhadora. Mas não podemos dizer que essa rotina, imagina, uma sociedade agora que ela é toda guiada, orientada pela rotina do mundo produtivo. Tempo é dinheiro. Aí nós temos o Fordismo, o Taylorismo, todas aquelas concepções de gestão empresarial, de gestão do processo produtivo. E isso influenciou também as nossas vidas. Hoje, muitas vezes, nos pegamos num ritmo aceleradíssimo. E esse ritmo acelerado tem causado uma série de males, de enfermidades, inclusive vários autores têm questionado isso, o próprio Augusto Cury tem trabalhado um pouco essa questão da síndrome do pensamento acelerado, vem muito dessa nossa busca de produzir para poder ganhar, produzir nesse tempo que foi quantificado nesse homem, nesse ser humano que é mecanizado. Vale a pena você ver Tempos Modernos, do Chaplin, ele retrata de modo muito interessante o processo de mecanização do ser humano. Tá bom? Também chamado de coisificação do ser humano. Veja esse filme, vale a pena. Uma outra questão que acompanha essa sociedade contemporânea é: a maioria absoluta das pessoas mora nas metrópoles, nas cidades. E isso mudou completamente. Olha só, eu estou falando para vocês de uma outra revolução, a revolução urbana. A revolução urbana ela trouxe muitas mudanças para o comportamento humano. Eu vou falar apenas de uma mudança, mas tem tantas. Nossa, o Milton Santos fala sobre isso, o Rubem Oliver fala sobre isso no Brasil. Tantos autores, geógrafos, sociólogos, antropólogos urbanos têm discutido como que os seres humanos eles se relacionam, como os grupos, como a cultura urbana se estrutura. Não dá para falar de todos eles, mas hoje eu quero pontuar a contribuição de George Simmel. George Simmel falou que o ser humano que vive na multidão das metrópoles, das cidades, ele acaba criando duas formas de relacionamento. Relacionamentos afetivos e relacionamentos funcionais. George Simmel diz que o ser humano ele acaba selecionando grupos com os quais ele vai realmente se preocupar. Ele vai realmente se importar com alguns grupos, com algumas poucas pessoas. Seu ciclo familiar, um grupo de amigos, né? É muito comum relacionamentos por afinidade e não relacionamentos por região geográfica. Não é assim que funciona na metrópole. Né? Aí olha que interessante, nós temos então uma preocupação, você, eu, nós temos a tendência de gostar, de nos importarmos realmente com um grupo muito seleto de pessoas e com as outras pessoas, com aquela multidão,
né, que está ao nosso redor, no dia a dia, nós desenvolvemos relacionamentos funcionais. Esses relacionamentos não passam pela afetividade, pelo carinho, pela preocupação genuína. São relacionamentos mais frios, mais técnicos, mais mecânicos. Então, eu não me preocupo de verdade. Há uma tendência de nós não preocuparmos assim. Por isso que eu posso dizer que nós vivemos numa cultura da indiferença. Há uma indiferença com o sofrimento do outro. Nós não nos importamos. Pessoas sofrendo do nosso lado e a gente não dá tanto valor assim. Isso é preocupante. Nós devemos realmente vigiar essa tendência do comportamento humano nas grandes metrópoles. Mas também, ao mesmo tempo, a metrópole é o lugar da liberdade, é o lugar da quebra das tradições, daquele mundo que era sempre igualzinho, homogêneo, aquele mundo lá da sociedade mais medieval, mais rural. Agora não. Na metrópole, pessoas de todos os lugares se encontram. A metrópole é cosmopolita e ela é um lugar de liberdade de escolha. A tradição familiar antiga não tem mais o mesmo peso sobre o indivíduo como hoje em dia, como havia antigamente, né? Antigamente tinha um peso muito grande, hoje não. Há mais liberdade das pessoas e isso abre um leque infinito de possibilidades que também tem seu lado positivo nesse mundo contemporâneo que nós vivemos. Agora vale a pena fazer uma crítica e uma consideração. Para poder formar aquela multidão de pessoas que, por causa da Revolução Industrial, veio para o mundo urbano, essas pessoas precisavam ser submetidas a um processo de formação, né? E eles entravam na escola e saíam meio que preparados para o mercado de trabalho. Essa foto é uma foto do Pink Floyd, daquele The Wall, né? Daquele clipe, que critica essa educação moderna, que ela tenta nivelar todas as pessoas sem levar em conta as diferenças, sem levar em conta as questões culturais, étnicas, religiosas. Não, nivela todo mundo, trata todo mundo igual e tenta imprimir nas pessoas, nessa diversidade de pessoas, tenta imprimir a mesma cara, o mesmo jeito, o mesmo pacote formativo para poder serem úteis para o mundo, para o mercado do trabalho, para o processo produtivo da sociedade capitalista. E ela precisou ser repensada e no século XX vários autores vêm repensando essa tendência tradicional, essa tendência educacional que ela passou por vários ciclos. E aí nós temos hoje muitas escolas inovadoras que tentam contemplar a diversidade humana dentro de uma escola pública. Isso é muito desafiador, mas não é todo mundo que consegue. Então, acaba que a gente ainda sofre muito esse impacto dessa educação mais tradicional, que vai formando indivíduos para o mercado de trabalho, sem se importar com a diversidade humana. Isso vale a pena ser levado em conta. Nós devemos nos preocupar e questionar esses processos educativos na sociedade contemporânea. Outra questão é que a nossa sociedade é muito competitiva. Ela é meritória e ao mesmo tempo excludente. Ao mesmo tempo ela é excludente. Eu vou citar um exemplo para vocês, o Big Brother. O Big Brother Brasil é uma das maiores propagandas ideológicas para naturalizar essa competitividade excludente. Olha só, ele é meu Big Brother, ele é meu amigo, até vou cultivar um relacionamento com ele aqui na casa, mas o jogo tem uma regra. 1 milhão só fica com uma pessoa. Então, meu amigo, você pode ser meu amigo, muito obrigado, tchau, eu quero 1 milhão para mim. Então, veja, ela estabelece uma regra, essa regra não cabe dividir 1 milhão, porque é o sistema que já estabelece a regra, coloca os indivíduos lá dentro, diz que eles têm que se respeitar, que eles têm que se amar, que eles têm que ser pessoas legais, éticas, mas ao mesmo tempo eles sofrem a pressão do processo competitivo. Então, ora, que ética vai sobreviver a isso? Que ética vai sobreviver a um processo mercadológico excludente, onde a partilha não tem lugar? A ética fica realmente oprimida, sufocada, e muitos indivíduos começam a fazer coisas que não deveriam fazer.
né? E começam a quebrar a ética, olhar para o outro realmente como mera engrenagem do sistema. Eu não vou nem me importar, eu vou agir com indiferença porque eu estou competindo com ele e eu tenho que sobreviver. Então o outro, sinto muito, que se lasque, né? O outro que fique para lá, mas eu preciso, até gosto dele, mas eu tenho que garantir o meu. E é assim que a nossa sociedade vai se comportando. A ética vai ficando comprometida por causa dessa lógica excludente. Uma outra questão também muito importante, vale a pena prestar atenção, é que nós sofremos o impacto da cultura de massa. Essa cultura de massa, gente, vocês não têm ideia do impacto que ela sofre, do impacto que ela causa sobre nós, né? É claro, existem algumas escolas que elas consideram que esse impacto é muito grande e que o indivíduo são escolas da teoria da comunicação. Dizem que a televisão, que o cinema, que a rádio, elas influenciam os indivíduos de tal modo que eles não conseguem nem reagir. É como se eles fossem receptores pacíficos dos conteúdos dessa cultura de massa. Já tem outras escolas, não, que vão dizer, olha, não é bem assim. Cada grupo social e às vezes os indivíduos, eles têm uma capacidade de reagir. Eles conseguem filtrar, de certo modo, os conteúdos que são veiculados. E aí vale a pena mencionar a internet. A presença da internet agora, ela sofre também impactos da massificação por meio de algoritmos que tentam massificar informações. Isso é muito forte na internet hoje. Porém, entretanto, ela continua sendo um espaço democrático de construção do conteúdo. Olha, eu aqui, um professor, produzindo conteúdo para a internet. E eu posso fazer isso porque a internet permite. Nós não precisamos estar na televisão produzindo conteúdo. Porém, não podemos desprezar o impacto da cultura de massa, da propaganda, das modas, né, da moda e desse marketing pesado sobre as populações. Não podemos. E aí mesmo considerando que os indivíduos têm uma certa liberdade para se relacionar, né, mas não podemos esquecer as contribuições, as críticas da Escola de Frankfurt, de Theodor Adorno, do Horkheimer, né, da crítica que Adorno faz à indústria cultural e como que nós temos uma cultura fabricada. E essa cultura fabricada, ela acaba sendo voltada especialmente para moldar um pensamento, uma moral coletiva de certa subserviência. As massas acabam ficando subservientes às leis estabelecidas. E essa subserviência não é algo positivo, é algo negativo, que impede os grupos de terem consciência crítica. Nós temos também a manipulação para o processo do consumo, produção de desejo de consumo na sociedade. Nós também temos a manipulação no campo político, que ela ora funciona muito, ora não funciona tanto, principalmente com a presença da internet, mas ainda assim a TV e a rádio são forças muito importantes aí, pesadas na sociedade contemporânea. Tá? E nós temos também esses mecanismos de promover uma certa, nas massas, nas pessoas, um certo enredo, criar para as pessoas um enredo. Que enredo é esse? Olha, aquele enredo que diz, você vai trabalhar, você vai consumir, né? Vai estudar, vai se preparar para o mercado de trabalho, você vai trabalhar bastante e um dia esse mundo capitalista vai te fazer feliz. Isso é algo preocupante, muito preocupante. E aí vem a crítica do próprio Zygmunt Bauman, quando ele fala de vidas para o consumo. Ele faz uma crítica muito grande a isso. Veja aí, essa figura retrata um pouco o pensamento de Bauman. Viu só? Essa figura trata realmente de apresentar um ser humano que a sua subjetividade está toda permeada, ela está toda constituída, criada para o consumo. Inclusive na cabeça daquele homem que aparece aqui, ele dá um certo sorriso, né? Há uma certa satisfação, há uma alegria pelo ter, uma alegria pelo consumir, uma alegria pelo usufruir as coisas, principalmente na lógica do status que a sociedade nossa tem. Lembra que eu falei que todo ser humano quer se sentir parte, se sentir acolhido? No mundo capitalista e consumista,
Nós somos mais acolhidos pelas pessoas quando você tem o carro do ano, a roupa chique, né? Quando você está bem apresentado, tem o relógio mais adequado, mais caro, e as pessoas começam a te acolher, te respeitar mais, de modo consciente ou até mesmo inconsciente, as pessoas acabam te acolhendo mais. Você se torna uma pessoa mais respeitada, porque tem acesso aos meios de consumo, você usufrui daquilo que a sociedade oferece, porque tem condições para isso, e aqueles que não têm condições disso ficam sonhando em um dia ter. Né? Há uma lógica, há um enredo, um filme, como que a felicidade um dia vai chegar, e essa felicidade ela é regada àquilo que eu compro, ela é regada pelo consumo. E aí nós temos então uma sociedade individualista e marcada pela indiferença. Gente, isso é clássico, essa imagem é muito forte, uma pessoa, um mendigo na rua, jogado ali, e as pessoas vivendo, e faz de conta que ele não está lá. Ele se confunde com a cerâmica da calçada, né? Com a lajota lá, o piso da calçada. Ele se confunde com o banco da praça pública, aquele mendigo, aquela pessoa que está sofrendo abaixo da linha da pobreza. Inclusive, existem pesquisas interessantíssimas, antropológicas, que comprovaram cientificamente que nós temos uma tendência à invisibilidade. Nós invisibilizamos os pobres, os excluídos da sociedade. Eles se tornam pessoas que nós nem percebemos no nosso dia a dia. Há um certo desprezo, um olhar seletivo, porque ao não percebermos essas pessoas verdadeiramente, nós também não nos importamos com elas. E se nós não nos importamos, toda a estrutura desigual da nossa sociedade fica legitimada pela nossa própria indiferença. Isso é muito triste. Isso é muito triste. Tá? Vamos cuidar disso. Nós precisamos reagir de modo criativo a essa tendência muito negativa, que é o individualismo exacerbado e essa indiferença da sociedade atual. E aí, caminhando também para uma contribuição que o Bauman fala sobre a superficialidade, né, a fragilidade dos laços humanos. Olha só que cena, que imagem interessante que retrata um pouco isso. Um casal se beijando de modo tão superficial, sem olhar nos olhos, sem conexão, sem profundidade, sem compromisso. E aí vão as relações vão sendo construídas nessa lógica de consumo. Na maneira como eu consumo produtos, eu também consumo pessoas. Da maneira como nós desprezamos os produtos, nós também desprezamos as pessoas. E aí o próprio Erich Fromm também faz uma crítica muito forte a isso. Ele fala como que os relacionamentos amorosos, afetivos, estão comprometidos pela indiferença e pela lógica do consumo. Eu quero a satisfação imediata e acabo negando o aspecto mais duradouro das relações, que exige compromisso, aguentar a chatice do outro, né? Aprender a conviver com o outro e ceder um pouquinho, e não somente ficar com o bem e bom, entre aspas, daquela relação mais furtiva, momentânea da balada. Então, o Zygmunt Bauman, vale a pena, quem não leu ainda, leia Amor Líquido. Amor Líquido. Muito importante, ler esse livro, que ele vai ajudar você a compreender a identidade dessa sociedade agora, como que nós construímos identidades nessa sociedade contemporânea. E aí também, não podemos negar, porque o Zygmunt Bauman faz essa crítica, levando em consideração as novas tecnologias de comunicação. Ele tem um outro livro, inclusive, que fala disso, identidade. Como que essas tecnologias da comunicação podem nos influenciar, interligando tudo. E aí, veja essa figura, ela trata 3 pontos importantes. O primeiro ponto é essa globalização da internet, da informática, da informação, ela promove uma integração e uma diversificação da cultura. Nós não estamos isolados mais, você pode conhecer quem você quiser, a cultura que você quiser, a religião que você quiser, que está do outro lado do mundo, não importa mais, nós temos acesso a tudo. Isso contribui para que a sociedade esteja cada vez mais plural. Uma família
que antes era de uma religião só, agora não. Você tem famílias, pessoas de diversas religiões e todo mundo da mesma família e as coisas são bem desafiadoras. Precisamos ter maturidade para conviver com esse mundo plural. Nós não vivemos mais num mundo homogêneo, onde todo mundo é igual. Temos que ter maturidade para reconhecer que o outro tem direito a pensar diferente de mim. Isso é muito importante, porque quando isso não acontece, nasce o fundamentalismo religioso, o fundamentalismo político, fundamentalismo de gênero, ideológico. Qualquer fundamentalismo gera violência. Tem um outro vídeo aqui no canal que eu explico um pouco sobre fundamentalismo religioso. Vale a pena você procurar e refletir comigo lá também. Voltando, então, a diversidade cultural é o primeiro ponto. O segundo ponto é essas relações econômicas. Porque não é só uma questão de relação cultural. As relações econômicas são infinitas possibilidades. Tá? O próprio mercado, essa relação que nós temos hoje em dia do mundo do capitalismo financeiro que influencia todos nós. Mas, além disso, novas possibilidades de interconexão de mercado daqui para o Japão, em qualquer lugar, educação, universidades daqui oferecendo educação para japoneses, para quem está no Japão, para quem está nos Estados Unidos, na Europa, saindo daqui, outros compram produtos da China, direto da internet daqui, infinitas possibilidades. E a outra questão também dessa nossa sociedade contemporânea são as patologias sociais provocadas pela internet. E aí, mais uma vez, vários autores têm falado sobre isso, mas eu faço questão de falar do Zygmunt Bauman outra vez. Ele questiona isso, tá? Tem várias palestras do Zygmunt Bauman e tem livros publicados. E ele, por exemplo, um exemplo, tá bom? Para não ficar muito longo o vídeo, é que nós temos, por exemplo, uma facilidade de desconectar pessoas. Na internet, quando você está incomodado com alguém, você vai lá e bloqueia. Bloqueou a pessoa. Na vida real não dá para fazer isso. Só que acaba que muitas pessoas se adaptam mais aos relacionamentos do mundo virtual do que aos relacionamentos do mundo físico, ali, presencial. No presencial a pessoa trava muitas vezes. E no virtual a pessoa se solta e ela tem um pouco mais de conexão, mas quando alguém chateia essa pessoa, quando ela se sente ameaçada de alguma forma, ela vai lá e bloqueia. Não dá para bloquear as pessoas, não dá para bloquear o teu marido, a tua esposa, o teu filho, o teu irmão, não dá para bloquear o pastor da igreja, a irmã fofoqueira da igreja. Não é tão simples. A vida não é tão simples assim. Nós precisamos conviver com as pessoas, aprender a nos relacionarmos com esse mundo repleto de desafios. A internet conecta pessoas de todos os lugares, mas ela desconecta pessoas que estão do lado da outra e estão preocupadas mais em curtir, compartilhar, do que curtir aqui fisicamente quem está do lado. Você acabou de ver um quadro que eu coloquei para você sobre diversidade religiosa no nosso Brasil. Nosso país, e agora nesse contexto cultural contemporâneo, né? Nosso país ele é repleto de religiões das mais variadas. No Brasil, tudo que planta nasce, dizia um amigo meu na época do seminário lá em São Paulo. Né? Tudo que planta nasce aqui. Nosso povo ele gosta de, inclusive, experimentar coisas novas. Há uma liberdade muito grande no Brasil hoje para que novos movimentos religiosos sejam criados. Gente, eu pertenço a um segmento religioso mais antigo. Né? Eu já disse aqui, em algum momento, eu sou metodista, né? Sou evangélico, protestante, da igreja metodista. E agora, eu tenho minhas convicções, eu tenho a minha fé, eu não abro mão da minha fé. Mas é interessante que eu tenho que saber conviver com pessoas do meu lado, no meu trabalho, no meu dia a dia. Essas pessoas nem sempre têm a mesma religião que a minha. Não tem a mesma ideologia que a minha, a mesma compreensão de mundo, até mesmo não somente a questão de diversidade religiosa, diversidade ideológica, diversidade de gênero. Trem difícil, né? É desafiador, mas precisamos aprender a conviver com esse mundo que é plural, que é diverso. Senão nós vamos cair no fundamentalismo religioso,
fundamentalismo político, fundamentalismo de gênero, qualquer forma de fundamentalismo, ela é perigosíssima, porque ela gera violência. O fundamentalismo nasce e ele se estrutura na pessoa quando nós olhamos para o outro como inferior, como mera coisa. Muito sério. Inclusive temos um outro vídeo sobre fundamentalismo religioso que nos ajuda a entender isso. Uma outra questão importante que eu vou colocar aqui para vocês agora, vocês darem uma analisada, bate o olho nessa tela que eu vou colocar para vocês, é sobre o hedonismo e sobre a cultura do entretenimento. Olha aí. Olha, nós vivemos numa sociedade, lembra que eu falei que ela é industrial, ela é mecanicista, as pessoas vivem para trabalhar muito, vivem para competir e depois disso elas querem buscar uma certa felicidade na carreira, uma felicidade no acúmulo dos bens e tal, só que elas vão se frustrando. É muito estressante. E essa sociedade tão estressante, tão cansativa, ela acaba nos colocando numa necessidade de buscar o entretenimento, de buscar o sorriso, de buscar extravasar um pouquinho mais. E aí nós temos um negócio, claro, tudo vira negócio. Nós temos um negócio muito grande que gera bilhões de dólares no mundo, que é a indústria do entretenimento. Justamente porque as pessoas precisam, têm uma necessidade de extravasar, de buscar um certo sorriso, de se entreter, porque o mundo, o ritmo da vida é estressante, é cansativo. Só que a felicidade momentânea das relações furtivas, daquele momento de festa, do glamour, da balada, em muitos momentos, essa felicidade ali momentânea não vai suprir necessidades existenciais mais profundas. No mundo individualista e indiferente, nós temos uma carência muito grande de estarmos reconectados, sinceramente reconectados às pessoas. E a balada ou o entretenimento, somente pelo entretenimento, é muito bom. Eu gosto de música, gosto de curtir com os amigos, né? Gosto de passear. É muito importante isso, tá bom? Não estamos desprezando isso. O ser humano também é sorrir, o ser humano também é dar boas gargalhadas, é ir ao cinema, ao teatro, tudo isso faz parte da nossa vida. Mas a indústria do entretenimento, em muitos momentos, ela vai vendendo algo meio que para maquiar uma ausência de felicidade mais profunda. É a falta de profundidade. A nossa sociedade vive uma crise de profundidade. Quem fala sobre isso é Paul Tillich, um grande teólogo e filósofo existencialista, fala dessa crise de profundidade que a nossa sociedade vive. Tá? Precisamos estar atentos a isso. Por causa dessa crise de profundidade e essa falsa felicidade, vem a tendência mais pesada, que mais me preocupa no mundo atual, que é a tendência ao uso indevido de drogas. Desde o século XVIII. Olha essa tela que eu coloquei, que eu vou colocar para você agora, que retrata a sociedade do século XVIII, lá na Inglaterra industrial. Olha isso. Então, pessoal, vocês viram só essa tela que apresenta a realidade da sociedade industrial, como ela estava marcada pelo alcoolismo. Mas isso não é só na Europa, não. Nós sabemos, o Brasil, por exemplo, é marcado profundamente pelo uso indevido de álcool e de outras drogas. O problema é que a felicidade que não foi satisfeita lá pela carreira, né? Aquela felicidade que não foi satisfeita pelos bens, pelo consumo, aquela felicidade que não foi satisfeita pelo entretenimento, em algum momento casa-se o próprio entretenimento casa com o uso indevido de drogas. E aí nós vamos anestesiando, tentando anestesiar nossas dores, nossas crises existenciais no uso indevido de drogas, na busca de uma felicidade ou de um anestesiamento. É muito sério isso que eu estou falando com vocês. Nossa sociedade vive na beira de um colapso. Se não fossem os remédios de tarja preta e todo esse controle medicamentoso da nossa sociedade, os índices de suicídio seriam altíssimos. Altíssimos. Eu volto lá atrás, o próprio Émile Durkheim,
Durkheim fez uma pesquisa que ele comprovou. Na medida que o processo de divisão social do trabalho aumenta, o índice de suicídio também aumenta, porque o processo de divisão social do trabalho, que tem a ver com tudo que eu falei com vocês aqui, que tem a ver com a industrialização, que tem a ver com o capitalismo, que tem a ver com esse mundo urbano, quanto mais esse mundo se estruturou na perspectiva da divisão social do trabalho, o índice de suicídio aumenta porque a sociedade se fragmenta, a sociedade perde liga, a gente vai ficando cada vez mais individualista, perdemos uma narrativa moral que promova a coesão de todos e que nos faça sentir que nós fazemos parte de um todo, de uma totalidade. Há uma crise de sentido no mundo hoje. O nosso mundo vive essa crise de sentido. Há uma crise de superficialidade. Não temos profundidade naquilo que cremos, naquilo que buscamos. E pessoas que ainda não têm profundidade caminham pela uma busca frenética de encontrar satisfação em momentos momentâneos, em situações momentâneas, furtivas, superficiais. E as drogas fazem parte desse pacote. As drogas ilícitas e também as drogas lícitas. Ora, quando a sociedade caminha para esse ponto, nós chegamos a um risco muito grande, que é essa figura que eu vou mostrar para vocês. Vocês viram essa pessoa numa crise existencial profunda, retratada ali na beira do abismo, próximo ao suicídio. Olha, eu não vim aqui hoje para pintar uma sociedade bonitinha. Eu vim aqui hoje nesse vídeo para apresentar para você uma denúncia de que nossa sociedade vive em uma crise profunda, e nós precisamos tomar uma atitude o quanto antes. Nós, enquanto educadores, nós, enquanto lideranças religiosas, nós, enquanto pais, mães, amigos, amigas, filhos, nós precisamos prestar muita atenção em tudo que foi refletido aqui nesse vídeo, todas essas forças socializadoras que vão tentando nos colocar com um comportamento, com um jeito de pensar, um jeito de agir. Muito cuidado, cuidado. A sociedade contemporânea está em crise e nós precisamos agir de alguma forma para promover mais saúde, para promover mais igualdade, para promover menos desigualdade, para promover mais amor, para promover realmente mudança na nossa sociedade. Um grande abraço para você, e se você achar que esse vídeo é importante, que vale a pena ser compartilhado, curta, não deixe de curtir o nosso vídeo e compartilhe com os seus amigos. Um grande abraço.